Marinha, né? E a Amazon Technology de defesa. E poder passar um pouco da experiência e interagir com eles. E só comentando, a gente vai estar gravando, né? Então, para poder deixar a memória aí do WCN nesses encontros, né? Agradecer de público aqui também a professora Simone por todo o trabalho aí que tem capitaneado aí até a chegada do nosso CONEM, depois do COBEM, né? A chegada do nosso CONEM no ano que vem, que vai estar presidido pela professora Simone também. Então, professor Cota, fica com o professor agora. Está no mudo, professor. Está no mudo, professor. Obrigado, professor Alex, professora Simone. Deixa eu botar aqui no modo da apresentação, né? E minimizar aqui a telinha, senão não consigo ver o que está do lado direito. Opa. Deixa eu sumir com um negocinho aqui que está... uma caixinha aqui me atrapalhando aqui em cima. Deixa eu ver se eu entendo como é que ela sai aqui. Mas vamos em frente. Essa caixinha vai sumir. Eu tenho fé que ela vai sumir um dia. Vamos lá. Bom, gente, muito obrigado. Foi um grande prazer aqui ter também essa conversa inicial aqui com vocês. Eu tinha chopp, depois eu pagava. Tem muito amigo nesse evento aqui. Muito obrigado aí pela presença de todos. E para os que não me conhecem, eu sou professor da Escola Politécnica e da COP, da UFRJ, mas há 3 anos eu estou cedido para a Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, através de um cargo comissionado junto à Amazul Tecnologias de Defesa. E eu vou falar um pouquinho para vocês dessas perspectivas de engenharia nuclear no Brasil. Como eu estava falando com o professor Guerra antes, eu entendi que o objetivo central desse encontro virtual, doação, principalmente aqueles ligados à BCM, né, oferecer algumas informações atualizadas das diferentes áreas de atuação da nossa associação. Então, eu quero falar um pouquinho sobre as perspectivas, em particular, de P&D em engenharia nuclear. Naturalmente, vai ter um caráter um pouco mais didático e eu vou fazer um histórico também dessa área no mundo e no Brasil. Tá? Então, como eu comentei para vocês, o meu local de trabalho permanente seria esse núcleo interdisciplinar de dinâmica dos fluidos, na UFRJ, especificamente no laboratório da professora Carolina, mas atualmente cedido para a Diretoria-Geral de Desenvolvimento Tecnológico Nuclear da Marinha, e atuando muito proximamente ao Centro Tecnológico da Marinha, no Rio de Janeiro, mais especificamente o Instituto de Pesquisa da Marinha, que fica nesse campus lindo, na área do Governador, bem próximo ao UFRJ. Né? E, dentro desse tempo todo lá na UFRJ, nós tivemos muitos projetos dentro do setor nuclear, né? Na área nuclear, incluindo a própria Marinha, com quem eu trabalhei muitos anos em ultracentrifugação de urânio, em rejeitos radioativos, impacto radiológico ambiental de rejeitos radioativos da mineração, a eletronuclear, a própria QNEM, a gente trabalhou bastante também no repositório de rejeitos radioativos de Goiânia, o Electric Power Research Institute, na Califórnia, a Tetra Tech, e, mais recentemente, o nosso novo parceiro é a Wiki Brasil, uma empresa de engenharia com quem desenvolvemos um projeto que eu vou comentar mais à frente. Bom, essa apresentação faz parte de um contexto um pouco maior. Não se assuste aí com o tamanho do número de tópicos, não, porque, na verdade, eu só vou falar de 2, senão a gente vai passar a noite aqui, e como eu convidei para o show, não posso demorar muito. Né?
Então, a princípio, hoje eu só vou falar basicamente sobre dessalinização nuclear e microreatores nucleares para aplicação subsea. Tá? Os outros tópicos a gente costuma apresentar numa palestra, mais uma aula, né, de 2 horas. Mas, de certa forma, cobre toda essa gama de interesses da área nuclear, passando pelo ciclo do combustível nuclear, rejeitos radioativos nucleares, o impacto radiológico, reatores avançados, aplicações não elétricas, uma componente cada vez mais forte dentro das aplicações nucleares, e a própria segurança nuclear. Tá? Então, hoje a gente começa, como temos aí um grupo de alunos assistindo, falando um pouquinho sobre a história dessa área nuclear e um pouco desse background relacionado ao Brasil. Tá? Bom, em primeiro lugar, a gente vive um momento bastante efervescente, eu diria até borbulhante, para quem atua na área de energia. Tá? Nós estamos vivendo exatamente as propostas para a transição energética. Então, se vocês olharem aqui, bom, primeiro, energia, né? Essa transição energética nada mais é que o maior desafio que a gente tem para o século XX. Cerca de 70% da produção de gases de efeito estufa vem exatamente da produção e consumo de energia. Então, essa área tem uma parcela de responsabilidade muito importante em relação à crise climática, né? E é preciso agir nesse sentido. Por exemplo, os combustíveis fósseis contribuem bastante para a poluição do ar, que segundo dados da Organização Mundial da Saúde, é responsável por cerca de 7 milhões de óbitos por ano. Isso é muito mais do que os cerca de 2,5 milhões que a gente teve na pandemia em quase 2 anos. Né? Então, realmente é um problema de saúde pública mundial até muito mais sério do que a pandemia. Só olhando coisas recentes, vocês veem aqui a Conferência Climática COP26 será agora em novembro, né? Uma grande expectativa em relação à COP26. Tivemos em maio desse ano o lançamento pelo International Energy Agency do documento Net Zero by 2050, que é a proposta de emissões líquidas zero até 2050. Tivemos a proposta do NEA, de Net Zero Needs Nuclear, que tem recebido muito apoio, e a própria Agência Internacional de Energia Atômica, que lançou a Net Zero Challenge, né? Afirmando que a nuclear tem um lugar à mesa quando se fala de enfrentar esse desafio de Net Zero by 2050. Né? Bom, basicamente é isso. A geração nucleoelétrica, quando combinada com smart grids, realmente é o caminho mais factível para se chegar ao suprimento sustentável, estável, confiável de energia. Né? E, além disso, nós temos na nuclear o melhor caminho também para aplicações não elétricas, como, por exemplo, a cogeração de água e de hidrogênio. Então, nessa transição para uma economia baseada em hidrogênio, a nuclear pode ser extremamente importante na própria geração de hidrogênio. Tá? O Brasil também nesse ano, participa de um diálogo de alto nível de energia promovida pelas Nações Unidas. Está acontecendo ao longo de todo o ano, mas agora, em setembro, será a reunião final, será a apresentação final do documento, está sendo, né? Onde o Brasil encabeça exatamente o grupo, ele participa do grupo de transição energética, exatamente por ter uma matriz de eletricidade com não fósseis de mais de 80% e uma matriz energética geral de não fósseis com mais de 50%. Então, o Brasil ele tem assento nessa mesa para a discussão da transição energética. Né? E a transição energética, pela própria matriz mundial, você olha
você olha que o carvão hoje ainda é responsável por 38% de geração de eletricidade no mundo, né? E depois o gás, né? E você percebe que hidro e nuclear são os dois únicos grandes produtores de eletricidade não fóssil, mas definitivamente o carvão é a prioridade principal para a mitigação dos efeitos climáticos, né? E se você olhar para uma planta a carvão e para uma planta nuclear, elas são, exceto pelo combustível em si, elas são muito semelhantes, né? E ambas trabalham na base, exatamente gerando energia na base. Quer dizer, é um substituto natural para as plantas de carvão. E nuclear não é só eletricidade, geração de eletricidade. Nuclear é toda uma tecnologia que envolve vários objetivos do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, na agricultura, nuclear é extremamente importante em conservação de alimentos. Na medicina nem se fala. Quem é que nunca teve em sua família alguém diagnosticado ou tratado e, quiçá, curado exatamente com tecnologia nuclear, né? Então, você tem toda uma gama de aplicações dessa tecnologia nuclear que vão muito além da eletricidade. Bom, falando sobre os primeiros reatores nucleares, né, dando um gostinho da história aí para o pessoal, eu volto lá atrás, que o primeiro reator nuclear, sem dúvida, é o Sol. Tudo bem que a grande energia aqui vem da fusão, a grande parcela da energia vem... Alguém perguntou alguma coisa aí? Não. Bom, a energia do Sol vem de reações de fusão, principalmente. O último slide eu volto a falar sobre fusão, e a gente vai parar um pouquinho de falar de fusão e vai voltar para a fissão. Mas nós já tivemos um reator de nuclear natural, pelo menos um, que já foi descoberto, né, numa mina no Gabão, em 1972, há 2 bilhões de anos atrás, né, quando as proporções de urânio físsil, urânio 235, em relação ao urânio não físsil, eram maiores que hoje, né, porque, naturalmente, o urânio continua decaindo durante esse tempo todo. Então, você, em algum momento, naquela rocha, naquela mina, houve condições para se chegar à criticalidade e ocorreram fissões nucleares, ocorreram reações de fissão nessa montanha, nessa rocha, há 2 bilhões de anos atrás. Claro que isso é só uma curiosidade. Mas temos aqui a pilha de Chicago, o CP1, que foi o primeiro reator, né, artificial, embora com objetivos não muito humanistas, né? Mas nós tivemos esse primeiro reator criado em 1942, que ainda operou para pesquisa posteriormente até 1954. E o primeiro reator realmente para a produção de eletricidade comercial foi o Shipping Port, que iniciou a operação em 1956. Eu tenho muito orgulho de dizer que o primeiro reator nuclear baseado numa universidade foi exatamente na minha alma mater, na North Carolina State University, no Bulletin Engineering Lab, onde eu trabalhei, em 1950, né? Esse reator foi o primeiro reator de universidade efetivamente projetado e construído dentro da universidade. Na verdade, eu cheguei a ocupar uma sala que ficava aqui nesse piso, onde estava o reator, antes de ele ser descomissionado. E eu faço uma homenagem breve a 2 pessoas aqui que foram muito importantes para mim naquele momento. Primeiro, o professor Raymond Murray, e o outro, o professor Hervásio de Carvalho. O professor Raymond Murray foi um pioneiro da área nuclear, que faleceu em 2011, aos 91 anos de idade. Ele veio para Carolina do Norte em 1950, depois de ter projetado esse reator, ele veio exatamente para isso, e foi chefe do departamento durante 11 anos, né? Eu tive a grande honra de ter o professor Murray como membro do meu comitê de tese e tive a oportunidade de ter conversas bastante interessantes com esse pioneiro da área nuclear.
E também gostaria de mencionar o Dr. Evásio de Carvalho, que foi a primeira pessoa a completar um PhD em engenharia nuclear no mundo. Na verdade, ele foi o primeiro doutorando em engenharia nuclear da North Carolina State, em 1954. E ele foi exatamente por ser o primeiro currículo de doutorado em engenharia nuclear. E ele foi um dos fundadores do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e presidiu a própria Comissão Nacional de Energia Nuclear de 1969 e 1982. Em 1981, eu solicitando bolsa de doutorado, para que nem fui entrevistado pelo professor Hervásio, né? Eu estava pleiteando o doutoramento direto, sem o mestrado, e eu acho que boa parte do meu sucesso se deve ao fato de eu estar pedindo para fazer o doutorado na Carolina do Norte, aonde o professor Hervásio estudou, e conversamos longamente sobre a universidade, e ele me contou muita coisa sobre aquele período. Bom, muita coisa em ciência e tecnologia no Brasil se deve a esse homem, Álvaro Alberto da Motta Silva. Inclusive, até hoje, o principal prêmio da ciência e tecnologia brasileira carrega o seu nome, né? Almirante Álvaro Alberto da Motta Silva, que, além de ter sido professor da Escola Naval, inventor, ele foi membro da Academia Brasileira de Ciências e seu presidente. Presidiu também a Academia Brasileira de Ciências em 2 mandatos, né? E foi de Estado, né, para a área nuclear, que foi editado em 1947. Além disso, foi quem criou e fundou o nosso CNPq, em 1951, que tinha um forte apelo para apoio à área nuclear, né? No pós-guerra, a área nuclear teve uma importância muito grande, né? Em 1956, só para vocês verem, o almirante Álvaro Alberto importou, para vocês perceberem a visão dele, ele importou 3 centrífugas da Alemanha Ocidental por $80 mil. Por algumas questões políticas, essas centrífugas só foram operadas efetivamente em 1970. Elas não eram exatamente, eram máquinas para pesquisa, não eram máquinas para produção, mas foi assim, de certa forma, que foi iniciada a pesquisa em ultracentrifugação no Brasil. Ele também criou a Comissão Nacional de Energia Nuclear, embora nunca tenha presidido. Bom, o Brasil, em 1957, adquiriu o seu primeiro reator de pesquisa, o IAR-1, que continua operando até os dias de hoje. É um reator de 5 megawatts, que está instalado no IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, daqui em São Paulo, né? Além do IPEM, nós temos também o reator Argonauta, no IEM, aqui no Rio, né, na Ilha do Fundão, e o reator Triga, no CDTN, em Belo Horizonte. E o 4º reator de pesquisa, na verdade, foi o único projetado e construído no Brasil, num trabalho conjunto da Marinha com o IPEM. Ele foi construído exatamente para testar o combustível nuclear para o protótipo em terra do reator do primeiro submarino a propulsão nuclear, o SNBR. Como vocês sabem, nós temos 2 estações nucleares, Angra 1 e Angra 2, e atualmente nós temos 3 reatores em construção. Angra 3, com 1.350 megawatts elétricos, o LabGen, que é o protótipo em terra do submarino, e o reator multipropósito brasileiro, né, que é um reator específico para a produção de radioisótopos, que ficará no próprio campus, onde está o LabGen, em terreno cedido pela Marinha, que nem. Mas, no PNE 2050, no Plano Nacional de Energia 2050, nós temos 6 unidades de grande porte planejadas, prevendo-se aí uma injeção de cerca de 9 gigawatts nucleoelétrico no nosso sistema integrado. Bom, energia nuclear e a BCM. A energia nuclear sempre esteve presente dentro das atividades da BCM, seja nos seus COBENs, seja nos seus ENSITs. Você sempre encontra trabalhos da área nuclear.
E, curiosamente, o segundo trabalho publicado na nossa revista, volume 1, número 1, de 1979, o segundo trabalho, página 11, eu vou ler o título, Modelo de canal quente para reatores a água leve pressurizada, de autoria dos professores Elias Silva Filho e do meu amigo professor Pedro Karajleskov, que está aqui com uma foto da época, né, no campus da PUC. Okay? Então, não, na verdade, eu acho que aqui é o campus do ITA, eu não tenho certeza. E aqui nós temos também a criação do Comitê de Engenharia Nuclear, que foi realizado em 2010, durante o ENSIT 2010, foi uma iniciativa do professor Sujian, apoiada pelo presidente do Congresso, o professor Enio Bandar, pelo presidente da BCM à época, professor Antônio José da Silva Neto, e, naturalmente, com o apoio do futuro presidente, professor Sérgio Meller, ambos de origem nuclear, todos dois têm DNA nuclear, o professor Antônio Silva Neto e o professor Sérgio Meller. Bom, o Brasil, a indústria nuclear no Brasil, ela é uma sinergia de coisas bastante interessantes. Primeiro, a gente tem uma grande reserva de urânio. Com menos de 50% do nosso território prospectado, nós somos aí 7º lugar em reservas no mundo, né? Além disso, nós dominamos todo o ciclo do combustível nuclear. Nós conhecemos tecnologicamente todas as etapas desse ciclo. Temos temos experiência operacional com reatores PWR, como em Angra 1 e Angra 2, assinamos todos os acordos de não proliferação e usamos intensivamente na medicina, na indústria, recentemente na agricultura também. Bom, como eu disse para vocês, a ANB domina a mineração e beneficiamento de urânio, até a produção do pó chamado yellow cake. A Marinha domina a conversão para hexafluoreto de urânio. A única razão pela qual a ANB não converte esse pó em um gás é porque não é comercialmente viável para a escala de produção hoje. Mas a tecnologia já existe nessa fábrica criada, nessa usina piloto construída pela Marinha no CTMSP Aramar. E também dominamos a ultracentrifugação, tanto a Marinha tem a sua usina piloto em Aramar, como a ANB tem a sua usina em escala industrial, que foi com tecnologia cedida pela ANB. A reconversão para dióxido de urânio também dominamos. A produção das pastilhas de combustão de combustível nuclear, a fabricação do elemento e, finalmente, a entrega disso para a geração de energia elétrica. A evolução dos reatores nucleares. Bom, a gente começa lá com o chip import e outros que são os de geração 1, que hoje são história. Muitos dos que estão hoje em operação, né, e estão solicitando, inclusive, renovação de licença, alguns até pleiteando já 80 anos e 100 anos, né, são desse tipo PWR, BWR, Candu, de geração 2. Né? Depois vieram os de geração 3, que rapidamente foram adaptados, né, sofreram uma evolução para a geração 3+. Depois do acidente de Fukushima, eles tiveram que incorporar alguns aspectos de segurança que não se percebia antes desse acidente. E, finalmente, geração 4 é aquilo que a gente imagina que sejam os reatores do futuro, que hoje são pesquisa. Não podemos esquecer que os reatores, na verdade, foram muito rapidamente desenvolvidos com foco no pós-guerra nos submarinos nucleares. Tá? Hoje você tem pelo menos reatores nucleares singrando os mares. O essencial dele é que ele consegue ficar submerso durante meses. Né? A limitação são os víveres e o psicológico da tripulação, enquanto o submarino convencional, dependendo da sua missão, ele não consegue ficar mais do que algumas poucas horas submerso. Né? Então, nós temos aí o vovô de todos, que é o SS Nautilus, que tinha
aquecido a 93%. Né? Naturalmente, em aplicações civis, você não pode usar enriquecimento dessa ordem. Isso já é weapons grade, do qual você já artefatos nucleares. Então, para aplicações civis, nós estamos limitados a 19,9%. Então, isso aqui era para você não precisar sequer trocar o combustível durante toda a vida do submarino. Okay? E aqui o mais interessante, você olha a lista dos submarinos nucleares no mundo e já aparece o nosso Álvaro Alberto, né? A classe Almirante Álvaro Alberto aqui como nosso submarino nuclear que se encontra em projeto executivo. Bom, então vamos lá. Agora eu gostaria de falar sobre o primeiro tópico aqui, que é a dessalinização nuclear. Tá? Então, como eu falei para vocês lá no começo, a cogeração, ou seja, as aplicações não elétricas, era agora um carro-chefe do setor nuclear, pelas excelentes oportunidades oferecidas. Notem que, dependendo do tipo de reator que você projeta e constrói, desde reatores resfriados a gás até reatores resfriados a água, você percorre uma faixa de temperaturas bem diferentes. Então, reatores a gás ou reatores a sais fundidos favorecem a cogeração com processos secundários que necessitem de altas temperaturas, enquanto que os reatores refrigerados a água favorecem processos em que você possa usar temperaturas mais baixas. Por exemplo, reatores refrigerados a água você pode usar para aquecimento distrital, como também pode usar para dessalinização, em particular de água do mar, pela alta salinidade, e que tem uma aplicação bastante importante para a área nuclear. Okay? Então, e naturalmente, você tem produção de hidrogênio como outro carro-chefe, pensando em outros reatores, como, por exemplo, através de reforma de metano, onde você usa temperaturas mais baixas. Ok? Bom, vamos lá. Então, como eu comentei com vocês antes, além daquela classificação nas 4 gerações, nós temos uma outra classificação que envolve mais tamanho e nicho de aplicação. Então, há 2 denominações muito importantes hoje em dia, que são os Small Modular Reactors, ou SMRs, e os Micronuclear Reactors, ou MNRs. Né? O que é o SMR? A indústria, reconhecendo o alto custo do investimento, o capital inicial alto que você precisa para construir uma usina nuclear, depois que ela está pronta, o combustível, a operação em si ela é muito barata, mas o que é caro realmente é esse investimento que você faz. Então, surgiu esse nicho de aplicação de pequenos reatores modulares, onde você pode começar com um único módulo e já começar a produzir enquanto você vai construindo os módulos subsequentes. Então, com um único controle, você pode controlar de 1 a 10 SMRs, né, produzido, né, e, de certa forma, aumentando, escalonando essa produção, o que facilita também o controle, o que facilita a utilização em vários níveis, de vários patamares energéticos, e principalmente é mais seguro. Tá? Então, essa é a nova tendência, né? Na indústria, realmente, você trabalhar. Há pelo menos 70 projetos de SMRs catalogados acontecendo hoje, né? Construindo, são poucos, se eu não me engano, são 2, mas licenciados, talvez outros 2, mais 2, e o resto tudo em projeto executivo, basicamente. Vocês vão ver isso um pouco mais à frente. Então, desde 2014, a Agência Internacional de Energia Atômica publica esse suplemento, onde mostra o estágio de cada um desses projetos. E 12 são microreatores nucleares, ou seja, aí a filosofia não é ser modular, aí a filosofia é atender uma demanda pontual, atender a uma necessidade off-grid, atender uma região de difícil acesso,
ou uma área de desastre natural, ou até uma instalação militar numa operação de ocupação, por exemplo. Tá? Então, essa classificação é importante. O nosso LabGene, que a sigla significa Laboratório de Geração Nucleoelétrica, é o protótipo em terra do reator do submarino SNBR. Né? Enquanto os submarinos convencionais vão sendo preparados e lançados ao mar, o LabGene vai finalizando a sua construção, estando agora na fase final de montagem eletromecânica. O reator está prontinho, está aqui ele, o vaso de pressão do reator, né? E ele é um microreator nuclear, que pode servir como reator de referência também para um reator modular. Né? Então, nós temos agora a oportunidade, depois de ter projetado, fabricado e agora instalando o nosso primeiro microreator, a gente tem de aproveitar essa dualidade, de aproveitar a dualidade desse reator do submarino para aplicações civis. Então, dentro desse contexto, em 2016, nós propusemos o projeto SAL, que tinha como reator de referência o SNBR, para atender demandas de água dessalinizada. Né? Se você olhar para esse mapa aqui da Agência Nacional de Águas, você observa que o Brasil, em várias regiões, tem estresse hídrico, ou por baixa qualidade, ou por baixa quantidade, ou por ambos. Né? Pontinhos laranja, baixa qualidade, pontinhos amarelo, baixa quantidade, e o vermelhinho é quando a qualidade é ruim e a quantidade também é pouca. Né? A qualidade de combustível dentro daquele espaço possível chega-se a uma potência de 75 megawatts térmicos, 24 megawatts elétricos, e utilizando uma ferramenta da própria Agência Internacional de Energia Atômica, que é o software DEEP e o DETOP, que é mais termodinâmico, chega-se a uma combinação de osmose inversa com destilação multiefeito para a produção de água dessalinizada da ordem de 132 mil metros cúbicos por dia. Aí você está usando toda a energia do reator para essa emissão. Claro que você tem um perfil variável, você pode gerar parte disso como eletricidade para uma região agroindustrial e gerar uma quantidade menor, um volume menor de água. Às vezes esse número é um pouco difícil das pessoas enxergarem, mas se você pegar o consumo nominal do Nordeste, de 110 litros dia, é claro que nenhuma pessoa consome os usos possíveis, simplesmente dividido pelo número de habitantes. Né? Então, se você usar essa métrica, você atenderia também, essa é uma outra moeda aqui para você representar esse volume de 132 mil metros cúbicos dia, você atenderia 1.200.000 pessoas. Tá? E numa outra métrica, se você pensasse numa produção de milho, você atenderia 50 mil toneladas de produção de milho por ano. Só para a gente ter alguma ideia de quanto isso significa. Tá? Bom, além desse trabalho, nós iniciamos, então, uma pesquisa utilizando uma tecnologia dos anos 60, uma tecnologia essencialmente térmica, que pudesse aproveitar ainda mais, além dessas tecnologias tradicionais de dessalinização, pudesse ainda aproveitar aquele calor de baixa exergia que não fosse aproveitado nem a eletricidade, nem que não precisasse usar eletricidade e que ainda usasse calor de baixa exergia. Aqui o foco inicial era essencialmente pequenas comunidades, havia um interesse em energia solar, aproveitamento de energia solar, mas, a princípio, qualquer processo que gere calor, como, por exemplo, geradores diesel, pode ser interessante para o uso dessa técnica de dessalinização via destilação por membranas. Aqui você tem uma salmoura, que é a alimentação mais quente, você tem o destilado, que é um permeado mais frio, né? E apenas por essa diferença de temperatura, portanto, diferença de pressão de vapor, você
permite que o vapor atravesse os poros dessa membrana hidrofóbica e passe para a corrente de destilado. Aqui, por exemplo, está uma foto de um destilador por membranas que alimenta as Ilhas Maldivas, né, que produz água destilada para as Ilhas Maldivas, que depois fornecer como água potável. Tá? Bom, essa pesquisa hoje é financiada pelo edital Procad de Defesa da CAPES, né? Tem o foco da aplicação em meios navais, em substituição aos dessalinizadores tradicionais. Você poder usar dessalinizadores de membranas, né, por destilação de membranas, utilizando simplesmente calor rejeitado de motores. Então, nós construímos na COP esse dessalinizador para teste de membranas. Ele basicamente é um dessalinizador para uma única membrana, para que a gente possa caracterizar exatamente a eficiência daquela membrana empregada. Né? Então, aqui foi a membrana inicialmente testada, uma membrana da Milipor, né? É um circuito onde você controla todos os parâmetros e, essencialmente, o objetivo disso é permitir você a caracterizar o comportamento da membrana sob diferentes parâmetros operacionais, temperaturas e vazões de destilado e de salmoura. Fechamos o balanço, percebemos que funciona, fizemos outros testes e, finalmente, passamos a levantar parâmetros dessa membrana subsequentemente. Em paralelo, desenvolvemos um trabalho teórico liderado pelo professor Kleber Lisboa, da UF, em que, além de se pensar na variação de parâmetros da membrana, pensou-se também na modificação do circuito termohidráulico, né? Como fazer a recuperação de calor, como fazer uma recuperação de calor no próprio sistema de dessalinização para você aumentar a eficiência energética global. E a descoberta não poderia ser mais interessante. Realmente, é comparável o ganho que você tem ao modificar a membrana, ao melhorar a membrana. Vale todo o esforço de você pesquisar melhores membranas, né? Buscar pontos ótimos para a membrana, mas também de fazer essa recuperação térmica dentro do próprio sistema de dessalinização. Bom, o próximo passo, então, a partir de uma unidade que foi construída em parceria com a empresa PAN, uma empresa incubada na UFRJ. Hoje esse dessalinizador encontra-se instalado no IPQM. O próximo passo é utilizá-lo em uma demonstração de TRL-7 em um navio hidrooceanográfico da Marinha, exatamente utilizando recuperação de calor do motor de geração de eletricidade do navio. Né? Caracterizamos esse dessalinizador e estamos aqui falando de um fluxo de destilado. Eu não anotei aqui a temperatura, os dados operacionais, mas é um fluxo típico de cerca de 20 litros por metro quadrado hora, tá? Que é a ideia permitidos pela recuperação de calor desse motor. Bom, o próximo tópico, eu acho que eu tenho mais uns 10 minutos, né, Simone? O próximo tópico é microreatores nucleares para aplicação subsea. Como eu falei para vocês, dentro daqueles cerca de mais de 80 pequenos e microreatores, apenas 6 foram pensados para aplicações marinhas, a princípio. Só da aplicação militar, mas reatores offshore já são uma realidade hoje. Por exemplo, você tem esse reator KLT-40S da Rússia, que já está sendo usado no navio acadêmico Lomonosov. Esse navio é essencialmente uma planta de potência móvel, que você pode levar para onde você tem necessidade. Né? Durante o inverno muito frio, você pode deslocar para uma certa região, durante o calor, você pode trazer para outra. Enfim,
para regiões onde você tem algum desastre natural. Esse já é um que está totalmente operacional. Agora, existe toda uma gama de aplicações de reatores marinhos. Você pode ter em águas mais rasas o tipo barge, pode ter o tipo GBS, pode ter o SPAR, pode ter o submerso ancorado também, e pode ter o subsea, que ele é totalmente no leito do mar, no leito do oceano. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, como eu disse para vocês, esse é aquele chart com todos esses 80 reatores, né? Estão aqui mais na frente, aqueles que a finalidade é uso marítimo, que eles estão numa fase mais adiantada, né? Estão aqui numa fase mais adiantada, inclusive o KLT 40S, como eu comentei, já está completamente operacional. Eu destaco aqui dois. Um é o Shelf russo, né? O Shelf é uma cápsula, às vezes pode ser uma cápsula dupla, se você quiser separar primário e secundário, se você quiser separar turbina e gerador do reator nuclear, né? A ideia é instalá-lo no leito do Ártico para a produção de petróleo e gás, né? Então, são reatores inicialmente pensados para potências de 6,6 megawatts elétricos, né? Aqui está 3 megawatts, mas, na verdade, o dado mais recente é esse aqui, 6,6, ou 28,4 megawatts térmicos, né? Ele é um PWR integral. Ele é um PWR integral, ou seja, ele é mais compacto que ele nada, tá? E ele é um reator civil, não pode ter enriquecimento daquela ordem de 90%. Ele tem recarregamento a cada 8 anos. Um outro projeto que eu destaco é o FlexBlue da França. O FlexBlue é da empresa DCNS, a mesma que faz os submarinos nucleares conosco, né? Para os 4 reatores, para os 4 submarinos convencionais. Na verdade, hoje se chama Naval Group, né? Então, o FlexBlue é um reator que pode ter uma tripulação máxima aí de 6 pessoas, ou pode ser totalmente automatizado, né? Ele é um submarino cortado, praticamente, né? Sem a parte da tripulação grande, sem a parte também de armamentos, né? E o objetivo dele era diferente, não era tanto produção de petróleo e gás. O objetivo dele era prover energia elétrica para regiões insulares e para regiões costeiras. De novo, a ideia é levá-lo de navio até o local da instalação. Ele só tem uma propulsãozinha para ajuste lateral, ele não tem uma propulsão própria, né? E onde você aplicaria esse tipo de reator, além da geração de eletricidade, como o FlexBlue inicialmente foi pensado? Hoje, uma área que está bastante em voga é a mineração subsea, né? Para vocês terem uma ideia, isso é uma coisa que se pensa desde 1960, mas agora ganhou vulto. Tem uma empresa canadense, Nautilus Minerals, que já produz ouro, cobre e prata, né? Através dessas maquininhas aqui lindas que funcionam todas embaixo d'água, todas subsea, né? O leito do oceano, apenas 20% dele foi observado. Com alta resolução, acho que nem 5%. Quer dizer, há muita coisa a se descobrir no leito do oceano. Sem dúvida nenhuma, é a próxima fronteira, né? E se você olhar para a própria costa do Brasil, já há descobertas, muito em função do trabalho da Petrobras na prospecção de petróleo, já existem muitas descobertas sobre minerais importantes em vários pontos da nossa costa. Bom, óleo e gás, eu mostrei isso aqui para vocês. Muitos conhecem esses equipamentos, conhecem o porte desses equipamentos. Eu peguei vários fabricantes diferentes, mas para mostrar que são realmente grandes instalações que já estão lá, né? São realidade hoje
em toda a exploração de águas profundas, hoje águas ultraprofundas, já passando aí de pouco mais de 2.000 metros, aonde a Petrobras é pioneira, né? E líder mundial. Tá? Então, esses parceiros da Petrobras fazem esses equipamentos de grande porte para funcionamento, aonde toda a energia elétrica vem da FPSO. Esse monte de cabo, esse emaranhado de cabo, traz energia elétrica lá de cima. Né? Bom, a Petrobras, tendo em vista, onde já se trabalha com 50% de razão de CO2 no petróleo, e isso vai chegar a 70% em outros reservatórios a serem explorados, a Petrobras desenvolveu uma tecnologia própria, patenteada, né, apresentada aí para o mundo em 2019, nesse artigo chamado HICEP. Então, HICEP é uma subsea factory, é uma instalação para separação e rebombeio de CO2 subsea. Então, isso tudo fica lá embaixo, né? Você recebe a mistura, separa o CO2, que nessa temperatura e nessa pressão tem viscosidade próxima de líquido, então você não precisa de uma estação de compressão, de recompressão, você precisa se levar toda essa mistura lá para cima, separar. Aqui você simplesmente usa bombas centrífugas para reinjetar o CO2 na formação. Economiza uma grande energia para levar e depois para trazer de volta, e você, de certa forma, só sobe um petróleo com uma razão óleo-gás muito menor. Né? Então, isso faz com que você economize muito espaço também na plataforma, que hoje já estão no limite para os reservatórios sendo explorados. O que falta é uma fonte de energia segura que possa ficar próximo a esse equipamento, a esse HICEP. Então, a gente se candidatou, através da Wiki Brasil, nossa parceira, a gente se candidatou ao desafio Petrobras-Sebrae 2021, um sistema de subsídio de geração nuclear elétrica para a produção de petróleo. E a gente, antes de fazer essa proposta, fez alguns estudos iniciais, baseando-se naturalmente no que se tem da literatura, que é a literatura, trabalhamos com algumas análises preliminares. Uma de resfriamento passivo do reator, uma análise de segurança em caso de perda de refrigerante, perda de escoamento, perdão, a gente ter esse resfriamento passivo, seja em convecção natural, seja em convecção mista, se você tiver uma corrente submarina importante. Então, a gente fez essa análise, comparando com trabalhos financiados pela DCNS, reproduziu esses resultados, basicamente reproduziu esses resultados com as nossas simulações, e aí fizemos análises sobre a estabilidade desses escoamentos, as estabilidades convectivas que ocorrem tanto em convecção natural quanto em convecção mista, pensando mais no acoplamento disso com a dispersão de rejeitos radioativos, ou seja, em caso de uma falha estrutural, como ocorre a dispersão desse contaminante ao longo do oceano dissolvidos, né? Aqueles que estão dissolvidos, como é que ocorre, tanto no near field quanto no far field. Near field, porque existem as pessoas ali, a questão ocupacional, a segurança ocupacional de quem está trabalhando ali na plataforma, e no far field, naturalmente, se é e você tem e não haja distância suficiente para que haja a dispersão desse contaminante. Então, esse é o trabalho em andamento, né? E agora eu vou fazer os últimos comentários, Simone, que eu acho que meu tempo se esgotou, né? Bom, eu queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, essa área de reatores, de microreatores nucleares, é uma área bastante aberta, né? Que foi iniciada, que foi revigorada, digamos assim, muito, muito recentemente. Então, há espaço para muita pesquisa. Então,
Se você olhar também, é possível aproveitar muita coisa que se faz em outras áreas. Eu destaco aqui duas informações importantes: nanofluidos e microtrocadores de calor, micro e mini trocadores de calor. E em duas propostas distintas, as duas oriundas do MIT, uma para alterar trabalhar com fluxos críticos de calor mais confortáveis, e o outro pensando-se em uma proposta de reator integral compacto, o uso de trocadores de calor de circuito impresso, Printed Circuit Heat Exchangers, né? Usos de PCHE. Então, só dando um exemplo para vocês de como aquela pesquisa que a gente faz nas áreas tradicionais da engenharia mecânica tem aplicação direta na área nuclear moderna, naquilo que é vanguarda hoje na área nuclear. E, por fim, eu sugiro também manter um olhar crítico à área de fusão nuclear. Quando eu estava escolhendo o tema de tese, de doutorado, eu cheguei a cogitar só para daqui a 50 anos. Aí eu fiz as contas e disse, olha, hoje, olha, é 1980, daqui a 50 anos será 2030, né? Eu vou estar meio saindo assim do circuito, né? Então, eu acho que não, acho que vai demorar muito. Acho que eu vou pegar alguma coisa que pelo menos eu possa ver acontecendo, né? Então, hoje, talvez alguém que comece em fusão, alguém vai dizer, não, isso só daqui a 30 anos, só daqui a 40 anos. Não é bem assim. O ITER, que é o demonstrador internacional de fusão, ok? É um consórcio de 35 países, colocando muito dinheiro. A proposta dele é ser o primeiro reator de fusão que vai produzir mais do que consome, ou seja, ele vai produzir 500 megawatts, consumindo 50 megawatts para produzir o plasma. Tá? Ele já vai produzir o seu... Essa foto é atual, essa foto aqui é de maio de 2021, se eu não me engano. Isso aqui é o núcleo, isso aqui é a planta como um todo. Então, ele vai produzir o seu primeiro plasma, esse é um dado atualizado, em dezembro de 2025. A intenção dele não é... Ele é um demonstrador, eles não têm pressa em fazer ele funcionar, gerando eletricidade para essa região em volta dele. O mais importante é que, a partir de 2025, a indústria tenha sinalização, segue esse caminho, depois desses erros que a gente comentou, erros e acertos, segue esse caminho. 2025 e 2035 serão feitos muitos testes, muita coisa vai acontecer, mas ele estará sacramentado recentemente. Eu peguei simplesmente setembro, tá? 8 de setembro, esse aqui, 14 de setembro, se eu não me engano, duas descobertas competitivas, uma pela MIT com uma empresa parceira, outra com a Tokamak Energy, fazendo magnetos que permitiram bater recordes de campo magnético e, portanto, vão aumentar a eficiência, e a estabilidade dos reatores de fusão que se seguirão. Então, tem muita coisa acontecendo. Claro que nada disso aqui é para amanhã, tá? Isso aqui não é uma coisa, eu descobri isso aqui, descobri esse novo material, amanhã eu já tenho, mas leva um tempo. Mas são coisas que sinalizam que tem muita gente trabalhando nisso, tem muito recurso a crise climática, que oferece bastante oportunidade para quem trabalha em energia. Okay? Aqui uma visita ao JET. O JET antes do ITER, ele era o principal experimento de fusão, fica lá perto de Oxford. A gente fez uma visita lá, visitamos o núcleo. Por sorte, naquele dia o núcleo estava aberto. 3 megawatts de fusão em 1997, consumindo 24. Ele não era para ser um demonstrador de ganho
na produção de energia, mas foi um dado muito melhor até do que esses. Mais uma vez, a professora Simone, e pelo excelente trabalho aí, o professor Alex, que está sendo feito na BCM Regional. E queria agradecer também o almirante Marcos Sampaio Olsen, diretor-geral de Desenvolvimento Tecnológico e Nuclear da Marinha, que sempre me apoia com total liberdade e total confiança. Aos amigos aí que apoiaram essas ideias do reator subsídio, doutor Leonão Guimarães, doutora Silvia dos Anjos, doutor Fábio Passarelli e doutor Rodrigo Dias. E aos colegas que trabalham mais proximamente conosco, seja na UFRJ, seja na UF, seja no IPQM, né, nesse projeto de dessalinização aplicado aos meios navais. Meu muito obrigado. E aqui uma última mensagem de uma grande cientista. Vou deixar vocês lerem. Ok. Muito obrigado. Agora deixa eu ver se eu retorno aqui. Estopei o share. Obrigado, Simone. Tentei correr aqui para caber nos 50 minutos que você me deu. Não sei se eu consegui. 54 minutos e 51 segundos. Até que não foi tão ruim. Ótimo, professor. Simone está no mundo. Domingos aqui também, ó. Oi, Renato. Grande abraço. O professor Renato bateu o recorde de audiência. Isso, estou vendo aqui. 99 participantes. Teve um momento com 100 participantes. 100 participantes? Um momento, sim. Não, é melhor do que 100, né? Porque você diz, pô, tinha 100 participantes, pessoal, que triste, não tinha ninguém. Ele era 99. Adorei. Simone, seu microfone está cortado ainda. Está no mudo. Nossa, eu estava aqui agradecendo o professor, falando, por isso que as pessoas estavam falando. Professor, eu queria muito, muito, muito agradecer a sua disponibilidade, né? Parabenizar pela excelente, maravilhosa palestra. Eu estava, assim, bem ansiosa mesmo, né? Para conhecer um pouco dessa área. E eu já queria abrir, né, para as perguntas dos alunos. A gente tem algumas perguntas. Eu posso passar, então, a palavra para esses alunos? A Laura vai ler para a gente, né, a Laura não, desculpa, é a Iane que vai ler as perguntas dos alunos, né? Iane? Olha, são várias perguntas. Boa noite, só um momentinho para capturar as perguntas aqui. Com isso, eu queria saber, assim, né, aqui no Brasil, quantas universidades têm um curso de graduação nessa área, se é que existe, ou pós-graduação, como é que é? Olha, graduação, até ano passado, só existia o UFRJ. Tá? O curso da UFRJ era o único que oferecia o curso de graduação em engenharia nuclear. A partir do ano passado, a USP abriu, em convênio com o IPEM, né, em São Paulo, e inaugurou o curso de engenharia nuclear de graduação. Na pós-graduação, nós temos mais cursos, além da UFRJ e do IPEM, nós temos os institutos da CINEM, o IEM, o CDTN, a Federal de Pernambuco, a Federal do Rio Grande do Sul, a Federal de Minas Gerais, e não sei se eu estou esquecendo alguém, o IRD é mais um instituto da CNEM. Nós temos um número maior de cursos. Não sei se eu estou esquecendo alguém. O IME, perdão, o IME também tem. O IME também, né? Alguns têm mestrado e doutorado, outros só têm o mestrado, mas em pós-graduação, a engenharia nuclear tem, acho que, cerca de 10 cursos. Em graduação, nós só temos 2. Mas, naturalmente, esses empreendimentos chegando, e note bem, a absorção é total. A absorção é total. Uma vez eu visitei eu vou muito
hoje no CTMRJ, né? Mas antes da pandemia, eu também ia bastante ao CTMSP, onde está a parte nuclear, tá mais a parte nuclear, né? E eu fui visitado, tem cerca de 300 engenheiros trabalhando no CTMSP, na parte do projeto do reator nuclear. Tudo bem que ali você tem engenheiros navais e engenheiros nucleares trabalhando conjuntamente. Mas, assim, muita gente, cota. Eu passava assim nos corredores, o pessoal chamava, cota. Aí eu percebi que era uma absorção assim, muito grande dos nossos alunos, bastantes alunos Legal. absorvidos, o que, inclusive, motivou o IPEM a abrir o curso lá também. Existe a demanda. A Angra 3 recomeçando, e agora também o reator multipropósito, indo para o seu projeto executivo, quer dizer, concluindo o seu projeto executivo, que já está praticamente concluído, ele vai iniciar a construção, uma vez obtendo recursos para isso. Então, você volta a ter demandas, né? Você volta a ter demandas de mais gente na área, né? E o programa nuclear da Marinha também está bastante intenso. Quando você iniciar também a parte de construção do SNBR e a própria operação do LabGene, você vai ter ainda mais demanda, né? Então, a perspectiva é positiva. Yane, você já pode ler? Sim. O Augusto, ele perguntou se o senhor poderia indicar alguma bibliografia para conhecer melhor a fusão nuclear. Posso sim. Eu até sugiro, eu não sei se eu coloquei o e-mail no último slide. Tá? Talvez eu tenha esquecido. Mas o meu e-mail é bem fácil, cota, com 2 T's, @cop.frj.br. Botei no chat. Eu coloquei... Não, acho que a Carol botou no chat aqui. Então, se ele me mandar esse e-mail, eu vou passar para ele algumas sugestões. Que eu tenho que entender em que ano que ele está, se ele é graduação ou pós, se a formação dele é de engenharia ou de física. Então, eu tenho que entender qual que é o interesse dele maior. Então, se ele puder fazer contato, explicando isso, eu posso dar uma orientação melhor. Tudo bem. O Leandro, ele parabenizou pela palestra e ele também perguntou se... ele quer saber um pouco mais sobre os projetos brasileiros, e um dele é a Angra 3, que está em construção. Ele fala que não tem muita informação sobre isso e queria saber quando que vai começar a operação. A data da operação, eu acho que é 2026. A reconstrução é agora, começa agora já foi escolhida o consórcio vencedor, né, da concorrência internacional. Então, a construção está sendo retomada, né? Ele já estava com 75% da construção pesada pronta, né? Então, depois vem comissionamento. O comissionamento é um pouco lento, né? Você precisa realmente, primeiro funciona frio, depois funciona com combustível. Combustível é a última coisa que você põe para fazer os testes antes de liberar para o uso, né? Isso aí é normal. Então, a projeção de início de operação é 2026, de Angra 3. Isso é o grande problema da nuclear, que exatamente os reatores modulares vêm para resolver, esse custo, esse custo e tempo de construção muito alto, né? Que muitas vezes afasta. Você tem que ter uma capacidade de planejamento estratégico muito boa para você, e tem que ser uma política de Estado para que você não sofra interrupções, porque as interrupções são fatais, né? Aumentam bastante o custo do projeto, o custo final do projeto, porque você tem que rolar dívida, né? Você tem que pagar serviço, juros de dívida, enfim. Então, é preciso ser uma política de Estado que não seja interrompida entre um governo e outro.
o que nunca ocorreu aqui, né? Sempre houve bastante oscilação. O Mário Olavo, ele pediu um comentário do senhor em relação à questão da segurança dos microreatores com geração distribuída. Bom, primeiro, mando um grande abraço aí para o Mário, viu? Eu vi o nome dele, mas não consegui dar um alô para ele antes da gente começar. Mário deve estar falando lá da UNB. Quer dizer, hoje está todo mundo falando de casa, né? Ninguém fala mais de lugar nenhum, né? Ainda mais 8 horas da noite. Bom, Mário, de fato, a redução do tamanho, né, facilita bastante o controle. O que torna bastante interessante, nós já temos projetos de microreatores, inclusive para caber em caminhão. Tem um projeto da Westinghouse chamado I-20, bastante interessante, que ele foi financiado pelo Departamento de Defesa americano. Quer dizer, são iniciativas muito interessantes. Essa área está realmente borbulhante, porque é como ter um grande gerador nucleoelétrico, né? Então, isso tem sido uma direção. Isso aí aponta para uma direção. A geração, a utilização não elétrica, te dá um perfil muito versátil para o equipamento, né? Ele pode atender a mais de uma demanda simultaneamente. Então, isso é o que está mais interessante nessa área, tá? Você tem algumas oportunidades e, na verdade, muitas vezes são pequenas empresas que estão fazendo esses projetos conceituais, eventualmente buscam os investidores, né, para crescerem, mas esses microreatores, caracteristicamente, não são só de grandes empresas, como eu citei a Westinghouse. Você tem pequenas empresas que estão entrando também nesse nicho, né? É um nicho bastante interessante. Temos mais uma pergunta do Leandro. Ele perguntou se tem alguma previsão sobre o submarino nuclear e que não achou nenhuma informação da Marinha sobre esse projeto e se teve algum problema ocorrido com o projeto. Ok. Não, bom, primeiro vamos lá. O acordo com a França não inclui o submarino nuclear. O acordo com a França é em relação aos 4 reatores convencionais, né? O primeiro deles, que já está no mar, em testes, está acabando os testes agora, deve ser entregue ao final do ano para o setor operativo da Marinha. O acordo com a França só prevê uma assistência técnica eventual no projeto da parte convencional do submarino nuclear. Então, existe uma linha vermelha invisível que separa onde a França pode ajudar ou não, né? Então, na parte nuclear, foi tudo desenvolvido no Brasil. O programa nuclear da Marinha tem mais de 30 anos, né? Esse projeto do reator nuclear da Marinha, ele foi iniciado no final dos anos 70, até com o próprio enriquecimento de urânio começando à frente, porque se você não tem o combustível, você não podia ter o submarino. Você ia ter um carro e não ia poder botar gasolina nele. Então, esse projeto é todo nosso. Esse projeto é todo desenvolvido no Brasil. Você encontra pouca informação na literatura aberta sobre ele. Você encontra informação geral, mas por razões mais ou menos óbvias, você não encontra muita informação na literatura aberta sobre ele, tá? Você tem alguns artigos gerais que você consegue ver, às vezes encontra na internet, nos eventos nucleares você, por vezes, tem alguma, porque, naturalmente, existem questões de segredo industrial
que têm que ser protegidas. Tá? Mas esse projeto hoje se encontra em fase de projeto executivo. Né? O projeto básico já foi concluído. É importante ter a conclusão do reator LabGen, porque ele vai permitir os testes em terra antes de você colocar o segundo reator que vai no submarino. Não é esse reator que está em terra que vai para dentro do submarino. Será um segundo reator que vai equipar o submarino. Mas o que está sendo construído hoje é para realizar os testes, todos os testes de funcionamento do submarino em terra. Tá? A perspectiva era de 2029, talvez agora tenha que ser expandida por mais 1 ou 2 anos. Mas a expectativa é que o LabGen, que o reator inicie comissionamento em 2029. O Davi mandou uma pergunta sobre... no momento em que a tecnologia da fusão nuclear se consolide para o uso normal comercial, o senhor acha que poderia reemplazar totalmente a tecnologia atual baseada na fissão? Desculpa. Perdão, eu perdi um pedaço da pergunta, acho que falhou o seu microfone. Como é? No momento da tecnologia da fusão nuclear, no momento em que a tecnologia da fusão nuclear se consolide para o uso normal comercial, o senhor acha que poderia reemplazar totalmente a tecnologia atual baseada na fissão? Perfeito. Se eu entendi, você está perguntando que uma vez que os reatores de fusão se tornem comerciais, tornariam os reatores de fissão obsoletos. Isso? Se eu entendi a pergunta. Bom, basicamente é o seguinte, o reator de fissão, né, o reator de fusão nuclear, a princípio, ele não gera uma quantidade significativa de rejeito. Ele tem alguma contaminação, porque ele tem um fluxo de nêutrons também, né? Mas ele não gera, ele não tem um combustível exaurido que tem muitos produtos de fissão radioativos. O reator de fissão, antigamente se falava muito desse problema. O que eu faço com esse combustível nuclear? O que eu faço com esse combustível exaurido? E projetos no mundo todo foram feitos para depósitos, para repositórios permanentes de rejeitos. Tá? Existem projetos em Yucca Mountain, nos Estados Unidos, projeto na Finlândia, inclusive, operando. Na Bélgica, eu visitei um a 200 metros de profundidade, onde tem uma argila muito própria para retardar o deslocamento, a dispersão de contaminantes. Enfim, muita coisa foi feita nesse sentido. Hoje, há uma outra vertente muito interessante que começou na Rússia, mas já nos Estados Unidos, o próprio Bill Gates já fez uma proposta ressuscitando um reator dos anos 60, que é reaproveitamento do combustível exaurido. Ainda há muita energia ali dentro, né? Ainda há muita coisa a se recuperar de energia, né? Mal comparando com o reservatório de petróleo, que quando você não consegue mais, faz uma recuperação avançada de petróleo, né? Você injeta alguma coisa que facilite a retirada do petróleo. Então, todo esse rejeito radioativo tornou-se matéria-prima de novo, né? Então, você já tem reator demonstrativo russo operando com mistura, né? Tem reator desenhado especificamente para queimar, porque você tem que mudar as características do reator, especificamente para queimar combustível exaurido, para reduzir ainda mais esse rejeito. Por outro lado, você tem reator que utiliza uma mistura de combustível fresco, né, digamos assim, com esse combustível exaurido. E um pouco desse reator do Bill Gates é isso, é uma distribuição geométrica ótima
para que você possa voltar a queimar combustível gasto por um reator de fissão convencional. Então, as coisas vão avançando em paralelo, né? Então, eu acredito que a gente vai ter progressos. Enquanto a fusão avança, a gente também terá progressos no reator de fissão que farão com que eles tenham ainda uma interseção significativa. Eu não acho que nenhum vai morrer quando o outro nascer, sabe? Eu acho que eles vão coexistir aí durante um bom tempo necessários, ou por alguma outra, um ou outro, né? Por uma questão, muitas vezes, econômica, se tornar inviável. Tá? Mas, a princípio, eles irão coexistir. Temos uma pergunta do Richard agora. Ele pergunta como que o Brasil está hoje com relação à solução da destinação dos resíduos radioativos. Ele fala que tem a Petrobras e também tem as usinas de Angra, com alguns acúmulos, e se há projetos além dos depósitos na superfície. Ok, ótimo. Bom, basicamente é o seguinte, aquilo que a gente chama de rejeitos de alto nível, né, que exatamente o combustível exaurido tem muito, né, o combustível usado, a verdade é que ele permaneça na própria instalação. Durante a vida usado, permaneça numa piscina embaixo dele, né? Ele fica na própria contenção do reator, você fica com todo o combustível. O que acontece? Os reatores, quando foram projetados, eles foram projetados por uma vida, digamos assim, de 30 anos, e depois se percebeu que esse projeto foi um projeto conservador, e que, na verdade, esses reatores podem funcionar mais 30 anos. Então, você demonstra, você tem, inclusive, corpos de prova em diversas regiões do reator para demonstrar que o dano da radiação não afeta estruturalmente determinadas regiões críticas. Enfim, hoje, no mundo todo, você já tem reatores funcionando com o objetivo para chegar a 60 anos, e alguns já pensando em aumentar a meta para 90 anos. Tá? O fato é o seguinte, essas piscinas não foram projetadas para isso. Então, se faz ao lado, próximo ao reator, se faz um depósito de rejeitos de alto nível, que podem ser de depósito úmido ou depósito a seco. Depósito úmido é quando você usa uma piscina de água, né, como a que tem lá no reator, você duplica externamente essa piscina e você usa um termosifão, por exemplo, para poder fazer esse resfriamento passivo dessa piscina com trocadores água-água e ar-água, né? E água-ar, perdão, para você fazer com que essa potência dissipada, que é baixa, essa potência que é dissipada após o reator ser retirado, o combustível ser retirado do reator, é baixa, ela decai rapidamente, ela decai em alguns poucos anos, muita coisa. Então, isso é relativamente bem dominado, né? Inclusive, a Angra 1 acabou de instalar ao seu lado, com tecnologia da Rotec, ela instalou o armazenamento a seco, né? Sequer usa armazenamento úmido, né? Que a princípio trocaria calor melhor, mas ele usa simplesmente convecção natural com ar, né? São canisters metálicos que contêm um certo número de elementos combustíveis, e ali você armazena no ambiente. No ambiente, você pode armazenar em galpões, simplesmente, né? E você mantém aquilo ali por centenas de anos. Claro que você tem que ter o controle institucional sobre aquilo. Tá? Mas, sob o ponto de vista de regulação, né? Tudo isso seria responsabilidade, a princípio, do órgão regulador, e por isso a CNEM projetou e está agora na fase de detalhamento do repositório nacional de rejeitos de baixo e médio nível, né? Nós temos já um repositório em Goiânia,
Goiânia foi projetado e construído pela CNEM um repositório, quando ela não teve escolha, porque teve um acidente ali, né? Teve um acidente com uma fonte de césio e era preciso armazenar uma grande quantidade de rejeitos de baixo nível, tá? Rejeitos de baixo nível, mas era preciso seguir as regras, as normas da própria CNEM, as normas internacionais, para o armazenamento apropriado desses rejeitos. Então, você encontra lá no município de Abadia de Goiás, você encontra uma pequena montanhazinha, uma pequena colina, né, aonde fica esse repositório. Tá? Então, a gente tem experiência nisso. Quer dizer, o Brasil, em função do acidente de Goiânia, de 1986, precisou ganhar experiência nisso muito rápido, né? E agora, mais recentemente, a Eletronuclear também trabalhou bastante nesse projeto do repositório do combustível exaurido. E, enquanto isso, está sendo concluído o projeto pela CNEM do Repositório Nacional de Médio e Baixo Nível. Teoricamente, você pode, depois de algum tempo, reprocessar o combustível e retirar dele aquilo que não é mais alto nível, aquilo que já decaiu em outros produtos que você possa, a princípio, armazenar como baixo e médio nível. Mas reprocessamento, hoje em dia, é uma coisa muito complicada, né? Porque pode envolver outros objetivos, então tem uma fiscalização, muitas vezes a autorização é impossível de se conseguir. Então, isso a gente não considera como sendo factível no momento. Professora, a gente tem várias perguntas aqui. Eu não sei se vai dar tempo da gente responder todas, mas eu vou ler uma outra aqui. Professor, tem uma pergunta, é do Eduardo, tem uma pergunta relacionada à operação dos reatores de fissão modernos. Li que antigamente muitos reatores eram menos seguros por operarem em temperatura mais altas, mas hoje isso está bem diferente. O senhor poderia comentar um pouco a respeito? Então, eu não sei se você reparou naquele slide dos novos reatores, né? Dos reatores mais avançados de geração 4, e se você fez a correlação daquilo com as aplicações não elétricas, você vai observar que existe, sim, uma tendência de operação a temperaturas mais altas, né? Para exatamente que era há 50 anos atrás, ou mesmo há 30 anos atrás, você tentava evitar essas faixas de temperaturas. Hoje, realmente, isso é muito mais dominado e você tem uma gama de aplicações possíveis para essa cogeração bastante interessante quando você aumenta o range de temperatura. Então, isso é uma tendência também, né? Existe essa tendência também de se aproveitar esse potencial. Os reatores refrigerados a gás, reatores refrigerados a sais fundidos, né? São os que te dão maiores faixas de temperatura, que te dão exatamente operações a temperaturas mais altas, oferecendo mais oportunidades para aproveitamento em cogeração. Professor, obrigada. Eu acho que a gente já vai encerrar a fase de pergunta, né? Porque pelo avançado da hora, imagino que o senhor deve estar cansado também. Mas, assim, ficaram muitas perguntas aqui. Eu acho que isso pede uma nova palestra, porque essa palestra foi bem especial mesmo, né? As pessoas se interessaram muito, né? A gente teve uma audiência bastante elevada e uma quantidade de perguntas também é muito grande, né? Mas infelizmente a gente tem que, né, já encerrar. Muitas vezes a gente quer que possa coletar as perguntas, mandar para o professor Renato aí.
Pode ser também, a gente pode fazer isso, né? Coletar essas perguntas, ou um dia marcar só o bate-papo com o professor também, que eu acho que tem muita gente interessada. Eu fiquei até assustada pela quantidade de perguntas que o pessoal mandou, né? Foi bastante mesmo. Então, parabéns, professor. Parabéns pela palestra, fantástica, maravilhosa, né? O pessoal gostou demais. E aí, eu vou coletar essas perguntas e vou fazer um compilado, mandar para o seu e-mail. Aí, conforme o senhor for respondendo, eu mesmo vou mandando, porque eu tenho o e-mail de todos que estão hoje na palestra, eu posso encaminhar para eles a resposta também. Perfeito. Eu queria te dizer o seguinte, a intenção, não sei se eu consegui, era mostrar aí para os jovens, né, que talvez não seja tão evidente que a BCM acolha, né, acolha esse grupo. Lembrei de outro aqui, professor José Ponte, também pioneiro da área nuclear, está aqui conosco, trabalhou na área nuclear há muitos anos. Pessoas que trabalham junto à BCM, que publicam junto à BCM, que atuam em seus congressos, que têm uma atuação na área nuclear. Talvez, por mais jovem, isso não seja evidente. Segundo, eu queria mostrar um momento muito, muito especial que o mundo está passando, por isso que eu perdi um pouquinho mais de tempo lá no início, né? O início acabou passando um pouquinho mais do tempo do que eu gostaria, eu tive que correr um pouquinho aqui nas aplicações, mas é que eu queria que eles entendessem que pode não estar tão evidente nessa onda de informações que a gente recebe, a gente está vivendo um momento bastante quente, né? Em relação a se atuar na área de energia. Quer dizer, existe uma série de oportunidades, né, que a pessoa tem condições agora de chegar e olhar com calma e ver se interessa e se apaixona por alguma, né? Então, assim como eu, em 1975, fui apresentado à área nuclear e me apaixonei, né? Eu pensei, olha, eu vou falar de novo da área nuclear exatamente para que as pessoas tenham essa percepção de que ela tem uma importância grande nesse momento. Nesse momento, não dá para imaginar o mundo fazendo a transição só para solar e eólica. Não é suficiente. É até perigoso, né? Não é suficiente. A eólica e solar são extremamente desejáveis como parte da receita do bolo, né? O bolo é feito de vários ingredientes. Você pode botar a melhor farinha do mundo. Se você esquecer o fermento, vai solar, né? Então, basicamente isso. É preciso ver que a gente tem uma costura a ser feita. A transição é exatamente isso. Ela é uma costura. Não existe nenhuma coisa mágica como foi o petróleo lá atrás. Não há nenhuma receita mágica que vai chegar e vai resolver todos os nossos problemas. A gente vai ter que trabalhar com essa costura de várias fontes energéticas, né? Porque elas têm características bastante distintas, né? E tem as questões sociais, as questões econômicas, que a gente não vai poder deixar de lado, nunca consegue, né? Então, é preciso tratar disso tudo junto. Então, eu queria mostrar para eles exatamente que, nesse momento de transição, a nuclear se modernizou, está se modernizando, está se tornando cada vez mais segura, cada vez mais com opções mais econômicas, né? Então, está se apresentando realmente como uma alternativa para complementar as matrizes energéticas daqueles países que passam por essa transição, né? Quase todo mundo, né? O Brasil está tendo uma situação bem confortável. O Brasil não precisa correr desesperadamente para aqui ou para ali. E ele está fazendo o seu trabalho. Mas a crise hídrica está aí. A crise hídrica mostrou que a gente correu de volta para o fóssil. Não tinha jeito. Então, enquanto você se basear somente em fontes de energia que dependem de clima, ok? Você fica vulnerável, né? Pode ser eólica, pode ser solar, pode ser hidro. Se você depender de clima, você tem alguma vulnerabilidade. E, por isso, a gente não pode perder de vista a nuclear, e eu acho que ela vai ser... Eu acho não, já está reaquecida no mundo todo, e esse reaquecimento chegou no Brasil também.
Então, essa mensagem é que eu queria deixar para o pessoal. Tá? Obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Alex. Obrigado, Simone. Guerra, aproveito para lhe parabenizar, como eu não vou estar lá na inauguração, por esse excelente trabalho à frente da BCM. Domingos, aproveito para te parabenizar pela eleição, porque você já teve o meu voto, então acho que você já ganhou. Obrigado. Obrigado. De toda forma, é muito bom poder contar com o seu apoio. Com certeza, o tempo todo. Tá? E obrigado aos amigos, fico devendo o chopp, né? Estou devendo o chopp nos últimos 18 meses para um bocado de gente. Mas a primeira vez que tem uma palestra com tanta gente que eu não vou pagar o chopp, olha só. Obrigado, Renato. Professor Gerard, professor Domingos, comentários finais aí, né, para a gente finalizar. Redundante. Quer falar, Domingos? Depois eu... Sim, obrigado, Gerard. Bom, pessoal, boa noite a todos. Renato, muito bom te rever depois de alguns meses aí, né? Já tem um tempo que a gente se viu pessoalmente. E te agradeço muito pela dedicação aí, seu tempo, né? Eu acho que a sua palestra excedeu em muito as nossas expectativas, né, que já eram muitas, né, a gente já sabia, já previa, né, a grande contribuição que você podia dar. Acho que pouquíssimas pessoas teriam condição de falar sobre esse assunto da forma como você fez, né, o seu conhecimento não apenas técnico, mas o conhecimento sobre as tendências, né, o planejamento energético brasileiro. Então, assim, muito obrigado mesmo, brilhantou muito esse evento. Eu não sei se você tem tido a oportunidade de acompanhar, mas esses encontros virtuais da BCM foi uma iniciativa muito importante aí que ganhou fôlego graças ao apoio dos nossos colegas aí da Regional Norte-Nordeste, que se dispuseram a organizar esses eventos, e você aí é o quinto palestrante, na verdade, essa é a quinta edição aí, né, desses encontros virtuais, e tem sido, assim, muito bom para a BCM. É aquele caso, né, Renato, de fazer uma limonada, né? Quando o limão cai para a gente aproveitou essa situação aí da pandemia para fazer melhor uso aí dessas novas ferramentas que estão disponíveis, e tem tido resultados muito bons. Eu quero agradecer, viu, Simone e Alex, cumprimentar vocês por mais uma vez, para a iniciativa, destacar o papel aí da BCM Jovem, que está sempre aí com vocês. Vocês são grandes incentivadores da BCM Jovem. Essa aí é uma das grandes esperanças nossas dentro da BCM, tá? Então, mais uma vez, parabéns a todos. Renato, obrigado aí por seu tempo, sua dedicação. Tá bom? Obrigado. Abraço a todos. Professor Renato, enquanto eu estava assistindo aqui, estavam meus alunos: professor, vem tomar um chopp aqui. Mas valeu a pena ficar aqui, a palestra foi excelente. Agradeço enfaticamente a apresentação aí. É muito bom assistir, muito bom estar com os amigos aqui, e agradeço também a presença de todos. E novamente enfatizar a Simone e o Alex aí pelo que fizeram. E a sede é o resultado do trabalho de todos, né, Renato? Você participou, você é do presidente, começou lá atrás. Acho que foi o professor Hans, o primeiro presidente, o professor Bevilacqua, sempre apoiando a BCM, e a gente só deu andamento a isso e acabou acontecendo. E vai ficar agora para o futuro, tendo uma casa própria, né? Bom, obrigado. Retorno a palavra a Simone e ao Alex. Aí. Um abraço aí. Alex, tchau. Oi. Eu só queria chamar, falando em BCM Jovem, né? Eu queria chamar a presidente da BCM Jovem Piauí, porque ela tem um recado, né? Ela vai informar a próxima palestra, que vai ser com a nossa colega, com a Zilda. Sim. Então, a próxima palestra da BCM Jovem. Laura ou Iane? Acho que é a Iane. Iane. Oi, pode falar. Em nome do Núcleo Piauiense da BCM Jovem, eu gostaria de convidar todos os participantes a participarem da palestra que vai ocorrer no dia 29 de setembro. Ela tem como tema Engenharia de Projeto, Open Design e a Interdisciplinariedade da Manufatura Aditiva.
Ela será ministrada pela professora doutora Zilda de Castro, e para se inscrever nessa palestra é só enviar um e-mail para abcmjovempi@gmail.com. Vocês podem pegar mais informações no Instagram também. Excelente. Só isso, Yane? Só gostaria também de parabenizar ao professor Cota pela excelente palestra. Ok, É Alex? isso mesmo. Agradecer imensamente ao professor Renato Cota, realmente excelente palestra, né? Então, vamos ver, trazendo de novo a perspectiva aí da engenharia nuclear, né? De todas as possibilidades que ela pode nos trazer, né? Ainda tem o hidrogênio verde que ela pode contribuir, né, professor? Porque ainda dá para discutir milhões de milhões de possibilidades que podem ocorrer também nessa nova perspectiva, mas isso é para um outro momento, vamos dizer assim. Então, agradecer imensamente a palestra, agradecer imensamente a ABCM Jovem pela contribuição aí todo esse movimento, e a professora Simone aí, da Federal do Piauí, com todo o apoio a todo esse movimento, o professor Guerra e o professor Domingos também, que compraram a ideia desses encontros virtuais, e estamos aqui todos reunidos, né, até 9 horas da noite, numa quinta-feira, mas importante para poder a gente disseminar e ouvir todo o que o professor Renato Cota tem a nos dizer sobre essa realmente uma área de energia muito, muito importante aí, que sempre foi portador de futuro como energia nuclear. Então, aí, agora, espero encontrar todos e todos no COPEM, né? E depois, nos próximos encontros, e para que O do CONEM. 2022 no CONEM. Mas antes tem o COBEM. Pois é, eu e o Alex organizar esse tipo de palestras, e isso graças, né, ao Domingos e ao Guerra, que facilita muito a comunicação com os professores. Então, eu não me sinto só, é muito bom, tem muito apoio da ABCM, assim, a gente faz um trabalho em conjunto. Então, parabéns sempre para todos nós. Então, boa noite. Boa noite a todos. Excelente, muito obrigado pela presença de todas e todos. Muito obrigado, professor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Prazer, Cota. Tchau. Tchau, tchau. Parabéns, professor Cota. Um grande abraço.